Então vamos lá. Quando eu estou falando de movimento circular uniforme, é aquela parte cinemática. Então eu vou dar aquela pincelada geral para Cegado, jovem, cegado. Para quem não lembra, porque faz realmente tempo que a gente viu. Quando eu estou falando de movimento circular uniforme, obviamente eu estou falando de um movimento com trajetória circular, né? Então, o que é circular aqui? O circular, meu Deus. O circular aqui, eita, deixa eu fazer assim que eu sei que dá certo. O circular aqui, meu Deus. E aí, pronto, peraí. Ô, Jesus. Aí. Aqui. O circular aqui é a trajetória. Tá? Então, a trajetória é circular e uniforme. O que é uniforme aqui no caso é a velocidade. Então você tem um movimento circular com velocidade constante. Tá? Velocidade constante. Bom, e o que nós temos de problema aqui, na verdade, para ser resolvido? Tá? Essa aqui é a frente 2, para quem está chegando agora aí, ó. A frente 2 é uma revisão. Tá? Então, tem uma trajetória circular, aqui, ou algo parecido com um círculo. E nessa trajetória circular eu tenho um objeto se movendo, por exemplo, daqui para cá. Então eu tenho algo deste tipo. Aqui, ele está se movendo, movimento daqui para cá. Tá fazendo sentido anti-horário. Vou considerar que a posição inicial dele está aqui. Então aqui eu tenho o tempo igual a zero. E aqui nesse ponto eu tenho o tempo maior que zero. Ou seja, o tempo está passando. Tá? Se vale 1, vale 2, vale 3, vale 20. Aqui não vem muito ao caso, não. Tempo maior que zero. Deixa eu tirar esse risco aqui para estar negativo. Bom, quais são as propriedades desse corpo? Esse corpo tem uma velocidade, tá? Então ele tem uma velocidade aqui que é tangencial à trajetória. Ela é assim, ó. Tá bom? A velocidade, em cada ponto, o corpo tenta fugir da trajetória. Só você lembrar das aulas de inércia lá no comecinho, na pandemia, que a gente tinha o corpo girando e se você soltasse a cordinha, o corpo andava em linha reta. Aqui tá um dos motivos, a velocidade é tangencial à trajetória. E ele tem... Por que ele faz um movimento circular? Se a velocidade não está fazendo uma curva, né? Se ela não é um vetor curvo, uma coisa curva. A velocidade é um vetor com uma direção e sentido bem definido. Porque existe alguma coisa puxando para o centro. Existe alguma coisa aqui puxando esse corpo para o centro da trajetória. E essa coisa é uma força centrípeta, né? Que gera uma aceleração centrípeta. Tá? Então, o AC aqui, deixa eu fazer aqui em cima, é uma aceleração centrípeta que está associada a uma força centrípeta. Ah, professor, o que é que está puxando esse corpo aí? Pode ser a gravidade, pode ser um fio, pode ser qualquer coisa, tá? E depende do nosso problema. Lembrando que centrípeta é para o centro, tá? Bom, essa trajetória tem um raio, né? A gente está falando do movimento circular, então tem um raio aqui, ó. Eu tenho um raio. E aí o que eu demonstrei para vocês nas aulas lá de trás. E aí se vocês tiverem com muita dúvida, vocês podem reassistir a aula, tá? Porque não dá para ficar repetindo a aula inteira. A gente dá uma revisão. Que quando esse objeto está dando uma volta
a gente fala a gente tem um conceito de frequência. É física 2, jovem. Tá? Então, quando a gente está falando aqui desse tipo de movimento, nós trabalharemos com frequência e período, tá? Onde frequência é quantas vezes um fenômeno ocorreu. E o período é um tempo determinado. Tá? Para o nosso problema aqui, é um tempo de um ciclo, de algo que vai se repetir. No caso aqui é o tempo de uma volta, tá? Então aqui eu tenho o tempo de uma volta. A frequência, para a frequência nós usamos a letra F. Para o período nós usamos a letra T maiúscula, para não confundir com o T minúsculo do tempo normal, né? Que aí a gente está falando do tempo passando a frequência em hertz, o período é em segundos. E a relação entre essas duas grandezas é uma foto, onde eu tenho 1 igual frequência vezes período. Tá? Tudo isso aqui nós já vimos. Então, F é a frequência, T é o período. O que vocês têm que tomar cuidado que pode aparecer por aí, tá? Deixa eu colocar de outra cor aqui. Se aparecer a frequência em RPM. Cuidado. Então, se aparecer frequência em RPM, você precisa transformar. E aí, de RPM para Hertz, RPM é rotações por minuto, né? Então, daqui para cá e daqui para cá. É só você pensar, se gira uma vez por segundo, que é um Hertz, o Hertz significa isso, por segundo. Uma vez por segundo são 60 vezes por minuto. Pensa no ponteiro do segundo do relógio, né? Ele dá uma chacoalhadinha uma vez por segundo. Em 1 minuto, ele deu 60 chacoalhadinhas. Então, de Hertz para RPM multiplica por 60 e de RPM para Hertz divide por 60. Tá bom? Isso aqui é mais importante quando a gente está falando de engrenagens, de motores, de polias ou rodanas acopladas. Quando você está falando de ondas, por exemplo, luz, som, normalmente não vai nem surgir o RPM, tá? Vai estar tudo em Hertz mesmo, porque a medida em RPM vai ficar meio sem sentido. Então, nós tínhamos essa relação. E aí eu mostrei para vocês como nós calculávamos a velocidade desse corpo. E aí tinha duas maneiras que nós chegamos na conclusão que a velocidade poderia ser calculada, essa velocidade Vzinho aqui, ou como 2π RF, ou, deixa eu fazer maior, peraí. A velocidade poderia ser calculada como 2π RF, ou como 2π R sobre o período. Vocês lembram disso aqui? Pelo menos da cara das equações? Como usar, tudo bem, a gente vai dar uma revisada. Mas pelo menos lembrar da cara das equações, vem naturalmente assim, acho que eu já vi isso mesmo. Tá? Isso aqui é para calcular a velocidade. Depois eu faço a legendinha geral, tá? Onde R é o raio, F é a frequência e o período e 2π é 2π, né? Agora, eu tinha falado para vocês também sobre o ângulo. O que acontecia com o ângulo. Se você pensar que nessa posição aqui onde o tempo é zero, o ângulo do meu problema é um ângulo zero, então eu vou pegar uma cor que eu não usei aqui, amarelo. Tá? Então nesse ponto aqui, ó, eu vou falar, deixa eu só apagar isso aqui que tá tudo errado. Aqui, deixa eu tirar esse negócio aqui, pronto. Se eu pegar aqui um ângulo, eu vou falar aqui
aqui o θ é 0, que é o θ inicial. Quando esse objeto chega para cá, para essa outra posição aqui, tá? Eu tenho um novo θ, eu tenho um novo ângulo. Aqui eu tenho um θ final. Opa, foi mal. E nesse movimento eu tive um Δθ, uma variação do ângulo. Tá? Ou seja, o ângulo está mudando. Quando você dá uma volta completa, o ângulo é 2π, radiando, que equivale a 360 graus. Então eu mostrei para vocês lá atrás que a gente podia calcular o movimento circular, trabalhar o movimento circular a partir da velocidade, ΔS por ΔT, normal, tá? Ou que viraram essas equações verdes, né? Porque aí eu pego uma volta é o comprimento, que é 2πr. Tá tudo lá nas aulas antigas, tá? Quem precisar dar uma retomada. E quando eu movimento essa bolinha, eu tenho também uma variação de ângulo. E aí eu posso trabalhar com essa variação de ângulo. Tá? Eu vou apagar aqui uma parte dessa circunferência, que eu não vou usar a circunferência inteira, não. Então, só para me dar espaço aqui. E aí eu posso calcular, então, a velocidade angular de duas maneiras. Tá? Velocidade angular igual a 2πf, ou a velocidade angular é igual a 2π sobre o período. E aí nós ficamos algum tempo na aula aí para eu falar para você, gente, o que tem de diferente de uma equação para outra? Aí alguém me falou assim, ó, professor, numa equação tem um raio e na outra não tem um raio, mas o resto é igual, tá? Então, no fundo, as velocidades a gente calcula basicamente da mesma maneira, só que uma depende do raio, você está falando da distância do arco, né, do movimento que ela fez lá, e a outra só do ângulo. Então, aqui eu estou falando das minhas velocidades angulares, e aqui eu estou falando das minhas velocidades escalares. As velocidades escalares é aquela que vocês calculam desde o 9º ano, 7ª série, sei lá quando é que vocês calculam, que é em metros por segundo. A angular é radiando por segundo. Tá? A gente não usa grau, gente, não faz sentido nós trabalharmos com grau. Então você pode até pensar em grau, pô, uma volta completa, 360, meia volta, 180, mas na hora de trabalhar matematicamente com isso, é radiando. E aí, para quem não lembra, quem está perdido por algum motivo, que π é igual a 180 graus. E 2π, 360, π sobre 2, 90, tá? São os mais comuns de aparecer por aí. E aí você pode fazer regra de 3. Você pega um desses só e decora. Fala assim, π é 180, ou 2π. 2π é 360, então 2π é 360, π sobre 4 aí você faz uma regra de 3, não tem problema. Tá? Aquilo lá é medida em radiano. Existe uma relação entre as equações aqui, né, que eu falei para vocês, que você consegue fazer a ponte entre estas equações usando esta aqui, que velocidade é ômega r. Se você pegar a equação amarela e multiplicar por r, eu vou deixar nas cores da coisa, ele fazer sentido. Então, ó, se você pegar a velocidade aqui, angular, que é amarelinha, e multiplicar por r, ela vira a velocidade escalar. Tá? São essas as propriedades de um movimento circular uniforme. Tem a função horária ainda, a equação horária, que a gente poderia escrever também, mas aí quando a gente chegar lá eu dou uma angular. Aqui, jovem, está escrito rad por segundo. Deixa eu melhorar aqui, pera um pouco. Rad por segundo, tá? Então, são essas coisas que nós vimos já faz um certo tempo, lá atrás, e nós vamos começar com os exercícios daqui, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês copiarem 1 minuto, porque é o tempo de eu pegar um exercício, para a gente já fazer um testezinho aqui, tá? Para não ficar muito distante. Então, copiem nesse tempo que a gente vai copiar, que eu vou rapidinho aqui pegar um exercício, só um minutinho.
Tá, na verdade eu vou pegar um exercício aí que eu vou jogar na tela, não é nem dessa apostila, tá bom? Porque não tá nessa apostila o exercício. Agora eu lembrei porque que a gente parou. Porque eu não continuei naquela época que vocês estavam sem apostila. Vamos ver aqui. Pera aí. M. Aqui. Tá, pessoal, não precisa pegar outra apostila nem nada. Quem estiver copiando, só fazer no caderno mesmo. Pô, gente, não é possível. Ué, bom. Deixa eu voltar aqui. Nível 9. Pera aí, aguenta aí. Beleza? Então, a revisão era essa. Nós vamos aplicar isso nos exercícios depois, mas onde que está na apostila? Eu acho que o material que eu baixei está errado. Ele não é o mesmo que vocês estão usando, porque a sequência lógica ali não está muito certa, não. Tá? Mas aí a gente vê com mais calma. Tá, pessoal, se alguém tiver alguma coisa para perguntar nesse momento, alguma coisa está aqui na tela, que não entendeu, quer que eu dê uma explicadinha de novo, não se esqueçam da atividade que se encerra hoje, meia-noite, que está lá no Drive, já sabem, né? Então façam aquela de óptica geométrica, que vale a nossa nota de trabalho. Não vou correr atrás de ninguém, beleza? Mas isso aí, jovens, então bom final de semana, bom descanso. Nos vemos quarta-feira com os exercícios na apostila correta. Avisarei antes, tá? Durante a semana eu aviso ali vocês qual que é a apostila que nós vamos trabalhar na quarta. Fechou? Então, jovens, é isso aí. Foi mal pelo inconveniente aqui dos exercícios, mas é a vida, né? É a vida com a tecnologia. Falou, galera.